Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Carmela Grune, advogada trabalhista. Agora eu estou aqui no escritório na minha casa para conversar com vocês sobre um comentário que eu recebi referente ao processo da RMNR, mas que não é sobre a RMNR, esse vídeo. Mas foi uma provocação importante porque é um julgamento que vai acontecer neste mês de abril, no dia 28 de abril. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a questão do recurso extraordinário 688267, que aborda a questão da dispensa imotivada, e o tema 1022. Assim, é importante que os colegas advogados, as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que foram dispensados imotivadamente pela Petrobras, acompanhem essa decisão, né? E também possam enviar memoriais, enviar considerações para os ministros, porque a gente sabe que a motivação está ligada a um princípio maior, que é o da juridicidade dos atos administrativos, que convido também aos colegas advogados, aos petroleiros interessados nessa temática, a pesquisar o que compõe a juridicidade dos atos administrativos, especialmente porque vincula os atos de gestão da administração pública, seja ela direta ou indireta, a ter determinados procedimentos baseados a limitar, na verdade, a discricionariedade dos atos de gestão das empresas, sociedades de economia mistas, integrantes, né, da administração pública direta e indireta. Então, é um tema bastante importante e que vai ser pautado, então, agora, está pautado para o dia 28 de abril, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e eu creio que é uma decisão, a gente espera que haja luzes, né, nesse momento, para que se tenha um entendimento de que os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, publicidade, eles sejam praticados, né, e tenham a sua prevalência, se podemos dizer assim, né? Porque, infelizmente, o que a gente tem, o que nós temos nos deparado, né, enquanto profissionais, é que a Petrobras, infelizmente, por uma má gestão, ela oculta documentos dos empregados para que se possa demonstrar o que acontece dentro do pacto laboral, né, as irregularidades e os descumprimentos de normas regulamentares que foram instituídas pela própria empresa, ou seja, normas que não foram negociadas. Direito adquirido dos trabalhadores petroleiros que não são respeitados. Então, é um chamado, a dispensa imotivada, ela é um chamado para abordar não só a questão da dispensa, que ela não deve ocorrer de uma maneira indiscriminada, mas que há casos específicos, né, e que tem que ser restrita, porque, enfim, são trabalhadores concursados que são cobrados com um nível de cobrança de administração pública. Então, recai sobre os trabalhadores da Petrobras o peso da lei da improbidade administrativa, porque ela é integrante da administração pública indireta, embora a gente sabe que não é estatutário, mas é seletista, né? Então, tem questões administrativas que recaem sobre os trabalhadores, essas responsabilidades. Então, esse peso dessa decisão, ela também vai impactar na flexibilidade ou não, que, na verdade, tem um entendimento que não deve haver como eu posso dizer, a isenção, a possibilidade de fazer ao bel prazer da prática dos seus atos, porque assim ela não prevê, assim o Código de Ética da Petrobras não prevê, o Guia de Conduta não prevê, assim as DIPs internas de procedimentos não prevê, e a própria legislação nacional e internacional, ela prevê, ela estabelece a prevalência dos direitos humanos.
Outra questão importante que aborda muito essa temática também de motivação, né, e que vai ser abordado nessa questão da dispensa e pode impactar na Petrobras, pode não, vai impactar na Petrobras, porque ela está abordando esse tema 1022, que fala sobre empresa pública e sociedade de economia mista admitido por concurso público, ou seja, aqueles empregados da época da Liquigás, enfim, trabalhadores aí da Petrobras mesmo, que foram surpreendidos com uma dispensa que eu considero ilícita, porque se vocês fizerem uma leitura no Código de Ética, vai falar que o que prepondera, aliás, que a empresa vai preparar o empregado para a nova transição enquanto aposentado, ou seja, não vai assim, de qualquer maneira, deixar o empregado a Deus dará, digamos assim, né? Sem uma orientação, uma direção e recomendações quando chegar do momento de aposentadoria. E o que a gente vê, infelizmente, casos que inclusive chegaram até a mim como profissional, trabalhadores com mais de 30 anos prestados de serviço à Petrobras, que receberam inclusive placas de agradecimento, né? Tiveram esse reconhecimento assim, publicizado pela empresa, né, pela sua contribuição, e é chegado o momento de se inscrever no PDV, marcam uma reunião para abordar assuntos de interesse de trabalho e surpreendem o empregado fazendo a dispensa sem proceder conforme o próprio acordo coletivo estabelece que o empregado deve ser comunicado da abertura da comissão de dispensa, que isso não tem acontecido. Não tem acontecido, né? Então, forjam procedimentos sem a assinatura do empregado, né? E o empregado se vê surpreso, está sem um profissional nesse momento para orientá-lo, o que também é um absurdo, porque fere o direito a se defender, né, o devido processo legal, né, a ter o direito de fazer a sua defesa com o advogado, conforme, se não me engano, a súmula 5, súmula vinculante número 5 do STF. Então, assim, são questões que merecem atenção não só dos advogados, mas dos trabalhadores, que devem se informar, devem ficar atentos aos vídeos aí que já tenho postado alguns sobre a importância da guarda da documentação de vocês, a importância de fazer as ressalvas adequadamente no termo de rescisão de contrato de trabalho, como eu também já passei por vários casos e infelizmente nenhum eu tive a surpresa de que não houvesse diferenças a serem pagas ao trabalhador. Então, assim, temos aí esse julgamento que vem previsto para o dia 28. Vamos torcer para que haja a prevalência do interesse público, que é o interesse do desenvolvimento social, do combate à desigualdade social, da prevalência da dignidade humana e de que há um procedimento para admissão, tem que haver um procedimento adequado e restritivo dos casos que vão ser dispensados, porque se isso acontecer a bel prazer, que não precisa haver motivação, esse momento político, como outros que podem vir de negacionismo, de intolerância, de extremismo, né, e de falsa soberania, porque o que está acontecendo no Brasil não é uma soberania, não é um nacionalismo, muito pelo contrário. Então a gente tem que ficar muito alerta. E enquanto advogado, enquanto petroleiros, temos que denunciar, temos que educadamente esclarecer e levar isso para quem de direito cabe, né? STF, Corte Interamericana de Direitos Humanos, não podemos nos deixar abater, porque é um momento que, infelizmente,
além da grave tragédia brasileira, mundial, né? Mas pior ainda no Brasil, com a gestão do presidente Bolsonaro, de quantidade de pessoas que estão sendo mortas aí por falta de política pública, de vacina, de investimento em pesquisa, de tantas outras coisas aí que vem acontecendo com o sucateamento, inclusive, né? Alguns ainda dizem que o SUS não é necessário. Vamos voltar para que Brasil queremos, que Brasil queremos, vamos trabalhar, vamos enfrentar, não é fácil enfrentar, gente, não é fácil, dá trabalho, é uma responsabilidade, a lei da soberania, a lei da segurança nacional vem sendo aplicada de forma arbitrária, e já está sendo o caso do Supremo Tribunal Federal. E é isso, a gente vai seguindo aqui. Eu espero que vocês estejam acompanhando o evento que eu tenho feito, Conselhos de Dom Quixote e Administração da Justiça Brasileira. Próxima edição vai ser no dia 26 de maio, tá? Se não me engano, uma segunda-feira, e vai estar bem interessante. Geralmente eu tenho participado, e inclusive em edições anteriores, a professora Denise Fincato, ela falou sobre a dispensa imotivada, e eu também já falei sobre dispensa sobre a motivação dos atos da administração pública e sobre a juridicidade, né? Coloquem lá na internet, coloquem juridicidade STF Carlos Aires Brito, para vocês verem a pesquisa e o que ele fala sobre esse tema. Daí vocês imaginem o que ele fala e daí coloquem na realidade que vocês veem aí, no que acontece dentro das unidades da Petrobras. Vamos se manter firmes, enfrentando, né, aqueles que negam os direitos trabalhistas, aqueles que negam o direito à organização sindical, porque se não nos fortalecermos enquanto grupo, isso vai se pulverizar de uma maneira fragmentada e muito menos potente, certo? Beijo, saúde para todo mundo, e continuamos aqui resistindo em casa, com berço, com filho do lado, com equipamentos, mas estamos firmes aqui. Até logo.